Planilha para gerar arquivos de cobrança do Banco Caixa, layout 240. Para iniciar, aqui nesta planilha, as informações são bem semelhantes aos demais QNABs. CNPJ, razão social, o Banco Caixa já pede uma mensagem, agência, dígito da agência, se existir, o código do beneficiário, que pode ser encontrado com o próprio banco, e aqui embaixo os campos são fixos. Remessa, a data de geração do arquivo, existe uma fórmula que ela vai no Windows buscar a data atual. Se não concordar com essa data, quiser digitar manualmente, fica a critério de vocês. Porém, todo mês vai ter que vir e alterar a data. Se existir a fórmula, ele já vai puxar todo mês. Número de sequência do arquivo. Essa é a única aba que precisamos nos preocupar todos os meses. Por quê? É para controle. Gerou um arquivo, número 1. Gerou seu arquivo, 2. E assim por diante. Tendo essas informações fixas aqui preenchidas, como eu informei, o único campo que precisamos nos preocupar todos os meses, em todas as gerações de arquivo, é o número sequencial do arquivo. Sempre lembrem de modificar isso aqui. Para controle do banco. Tendo essas informações, a gente vem para a aba Informações, onde vamos colocar os dados para a cobrança. Cada linha aqui corresponde a um boleto. Modalidade de carteira. Aqui a gente vai informar se se trata de beneficiário ou se é emissão do caixa. No meu exemplo aqui eu coloquei 2 beneficiários e um caixa. O título do banco é para controle. Aqui eu coloquei a sequência 187, 188, 189. Número do documento, também uma sequência para controle. Aí a data do vencimento, o valor nominal. A espécie do título, a gente informa que tem uma tabela, a gente vai informar qual é a espécie. No meu caso, eu coloquei todos como duplicata mercantil. Código de juros, se é valor, a taxa ou se é isento. Se for isento, não precisa se preocupar com a data e com o valor. Do contrário, esses campos são obrigatórios. Mesma coisa acontece com desconto. Tem uma tabela aqui dentro. Deixa eu mostrar melhor. Percentual, valor. Agora, se for sem desconto, não se preocupem com a data e o valor. E aqui, mais para frente, a gente informa o CNPJ, o CPF, o nome, o endereço. Cidade aqui está toda bagunçada, mas é uma cidade válida. Esses campos são obrigatórios, tá? Se não preencher, vai dar erro no arquivo. Se não tiver os dados do correspondente, é só colocar os dados da própria empresa. Mas precisa ter informações aqui. Feito isso, preenchendo todos os campos aqui, todas as linhas, é só vir aqui nesse botão QNAB. Não precisa se preocupar com os campos aqui abaixo. As abas detalhamento, header, tabelas e QNAB. Essas abas aqui contêm a macro. Então, o usuário só precisa se preocupar com as abas iniciais e informações. Preenchendo tudo, botão QNAB. Ele vai gerar a macro e vai perguntar qual é o nome de usuário de rede. O usuário de rede é o usuário que a gente loga no sistema. Geralmente o Windows, quando o colaborador já tem muito tempo, o Windows não pergunta mais o usuário, só pergunta a senha. Então acontece muito do colaborador não souber qual é o usuário dele de rede. Esse usuário a gente pega dentro do computador no caminho C, usuários ou users, e lá vai ter uma pasta com o nome do colaborador. No meu caso, é o meu próprio nome. Se o colaborador digitar errado, a macro vai dar um erro informando que o caminho não foi encontrado. Isso porque o usuário não foi informado corretamente. E o nome do arquivo? Vou chamar esse aqui de teste 2.
porque eu tenho um teste 1 já salvo e o teste 1 é o que eu vou importar. Arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui minha pasta de downloads. Eu tenho aqui o teste 1 e o teste 2. Vou abrir aqui ambos. Esse é o meu teste 2, esse é o meu teste 1. Eles são idênticos, na verdade. Posso importar qualquer um dos dois. Se tivesse dado algum erro, em alguma das linhas ou em todas as linhas, estaria marcado aqui como ND, N/D. Porque o Excel, por algum motivo, deu algum erro em alguma fórmula, não encontrou alguma informação e a gente precisa analisar o que foi que aconteceu. Mas no meu caso, ele subiu tudo. Outra coisa, todos os campos aqui, todas as linhas, tem que ter 240 caracteres. Se não tiver os 240 caracteres contando espaço em branco, é porque faltou alguma informação. Seja endereço, no nome, alguma coisa não está correta. E aí o Excel não vai conseguir trazer todas as informações. E vai gerar um erro lá no validador do banco. O Banco Caixa, ele tem esse link aqui, que eu vou colocar na descrição. Esse link a gente pode testar arquivos antes de importar no banco. Que é o meu caso quando eu crio alguma macro, eu procuro esses validadores dos bancos. No Banco Caixa, existem dois validadores. Um para XML, que não é o nosso caso, e o outro para o arquivo de remessa. Eu vou informar qual é o arquivo. Vou colocar o teste 2, que eu acabei de criar. E aqui em tipo de validação, eu informo cobrança QNAB 240, porque eu estou tratando de cobranças, tá? E no layout 240, que esse banco também trata o layout 400. Feito isso, executar validação. Ele vai fazer um teste para mim. Arquivo teste 2 validado com sucesso. Não teve nenhum erro nesse arquivo. Ou seja, esse arquivo está pronto para subir no banco. Esse validador é exatamente para desenvolvedores, tá? No caso das empresas, elas não precisam ficar testando o arquivo de importação. Elas podem ir direto no banco com os dados dela e importar o arquivo.